tudo bem? Estou aqui com você agora para fazermos a revisão do conteúdo da nossa avaliação. Nós já abordamos esse conteúdo em 2 aulas, iniciamos em uma e concluímos em outra. Agora eu vou falar com vocês mais aprofundado sobre alguns assuntos para você estudar para avaliação. Vamos lá? Sistema nervoso, lá no capítulo 14. Nós sabemos que o nosso corpo ele tem uma série de órgãos que são em constante comunicação, não é isso? E nós temos alguns sistemas que fazem parte dessa comunicação. É o sistema glandular e o sistema nervoso. O sistema glandular nós vamos falar no próximo capítulo. Agora vamos focar no sistema nervoso. Quando eu falo sobre as células que fazem parte do sistema nervoso, eu estou falando dos neurônios. Então, os neurônios são as células nervosas, não é isso? E eles são divididos em 3 partes: dendrito, corpo celular e axônio. O dendrito é o receptor de estímulos nervosos. O corpo celular são receptores de estímulos nervosos e sintetizador de proteínas neurais. O axônio é o transmissor de estímulos nervosos. Então, o estímulo nervoso ele é feito nessa ordem: dendrito, corpo celular, axônio, ok? Vamos lembrar aqui, qual é a célula nervosa do nosso corpo? Os neurônios. Quais são as partes que ele é dividido? Basicamente em 3 partes, né? Dendrito, corpo celular, axônio. Tranquilo? Vamos passar para o próximo slide. Aqui eu tenho a imagem do neurônio. Então, eu tenho aqui o corpo celular, dendrito, que são essas ramificações aqui, axônio, que é todo o restante do corpo dele, e o axônio tem a bainha de mielina. Lembra que é nessa bainha aqui que quando ela acontece as lesões, não é? Temos a doença esclerose múltipla, não é isso? Bem aqui, ó, ocorre na bainha de mielina. Nós temos também, entre um neurônio e outro, uma pequena região que é responsável pela comunicação de um neurônio para outro. Qual é o nome dessa região? É a sinapse. Então, tem um neurônio aqui, outro aqui, e aqui ó, fica a pequena região responsável pela comunicação desse neurônio para esse. Por que desse para esse? Porque aqui ó, é a propagação do meu sentido, do meu impulso nervoso. Esse é o sentido do meu impulso nervoso, desse neurônio para o outro. A sinapse é responsável por transmitir a comunicação de um neurônio para outro. Nós temos tipos de neurônios de acordo com a sua função. Então, nós temos o neurônio sensitivo ou receptor, que ele transmite mensagens dos órgãos em direção aos centros nervosos. Eu tenho os motores e efetores, que transmitem mensagens dos centros nervosos em direção aos músculos e às glândulas. Eu tenho os mistos, associativos ou intermediários. Quando eu falo desse tipo de neurônio aqui, ele é responsável pela comunicação dos 2 neurônios anteriores que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho a imagem para vocês entenderem do que nós estamos falando. Eu tenho aqui um neurônio sensorial, tá vendo como é a forma dele? Eu tenho um neurônio motor e entre o sensorial e o motor, eu tenho um misto, um neurônio associativo, que é responsável pela comunicação de um neurônio para outro. Lembrando que entre um neurônio e outro, nós temos aquela pequena região que nós chamamos de quê mesmo? Sinapse, muito bem. Sistema nervoso humano, dividido em 3 partes. Sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. O sistema nervoso central apresenta um sistema de proteção. Então, tem crânio, coluna vertebral, as meninges e o líquido cerebroespinhal, que é o LICO ou LCR. Aqui eu tenho o que vocês precisam focar, são as meninges. São 3 tipos, da mais externa para a mais interna. E entre a externa e a interna, nós temos a intermediária. Dura mater, aracnoide e a pia mater. Lembra-se desses nomes. Meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Sistema nervoso central é dividido em 2 partes, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, tálamo e hipotálamo. No seu livro, você vai olhar lá agora, essas formações, essas partes que formam o encéfalo. E o que cada parte faz, qual é a função de cada parte? Abra o seu livro,
e dê uma olhada nessas partes, ok? E temos também a medula espial, que ela é composta por feixes de fibras por onde passam as mensagens sensoriais e motoras. Então, as mensagens saem do encéfalo, passam pela medula espial para ser distribuída por todo o nosso corpo. Aqui eu tenho a imagem, dos componentes do encéfalo e aqui da medula espinhal. Sistema nervoso periférico é o grande responsável pelo sistema de comunicação que existe no nosso corpo, ligando os órgãos, o sistema nervoso central aos órgãos receptores e efetores. Então, o sistema nervoso periférico ele tem a função de fazer a comunicação do sistema nervoso central aos órgãos receptores e efetores. Fazem parte do sistema nervoso periférico 2 tipos de nervo, os nervos cranianos, que são 12 pares de nervos, os nervos espinhais. Os nervos espinhais eles têm uma quantidade maior de nervos, tem 31 pares de nervos, que partem da medula espinhal, transmitindo mensagens motoras às musculaturas do corpo, mensagens sensoriais ao encéfalo. Nós temos o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é uma subdivisão do sistema nervoso periférico e ele é responsável pela autorregulação involuntária relacionando os trabalhos da musculatura, do sistema digestório, cardiovascular, entre outros, ok? Sistema nervoso, saúde e doença. Então, quando a gente fala de sistema nervoso, nós temos 2 tipos de doença que nós podemos citar. Meningite. A meningite, quando eu falo da meningite, eu estou falando que é uma inflamação lá das meninges. Lembra que eu falei para vocês que as meninges têm divididas em 2 partes, né? Em 3 partes, desculpa. Dura mater, aracnoide e pia mater. Então, quando acontece dessas partes inflamarem, a pessoa está com meningite. Então, é a inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. E podem ser causadas por diversos agentes. Os mais comuns são os vírus e as bactérias. E o sintoma da meningite é similar ao da gripe. Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ok? Temos também a esclerose múltipla. Ocorre lá na bainha de mielina. O que acontece? Quando a bainha de mielina sofre alguma lesão, as células saudáveis atacam também outras células saudáveis, ocasionando nós chamamos, a comunidade médica chama essa doença de autoimune, porque as células saudáveis, elas atacam outras células saudáveis como se elas fossem invasoras. A doença pode se manifestar com diversos sintomas, como fadiga, cansaço, visão distorcida, redução da força ou equilíbrio, comprometimento das funções motoras e da fala. Agora é com vocês. Façam a leitura novamente do livro, estudem as questões, tá bom? Lá na avaliação de vocês vai ter um texto, façam a leitura do texto com calma. Após a leitura do texto, vocês vão responder as questões. Faça com muita calma que vocês vão tirar 10, ok? Fiquem bem e até a próxima!